Olá, seja muito bem-vindo ao canal EJS Notícias. Eu sou a Tamires. Hoje, o tema é sério e decisivo: o futuro da revisão da vida toda, o tema 1102 do Supremo Tribunal Federal e as novas movimentações que podem mudar completamente o destino de milhões de aposentados em todo o país. No vídeo de hoje, vamos analisar um cenário que preocupa muita gente: o empate no julgamento dos recursos do INSS e o que pode acontecer se isso ocorrer. Além disso, vamos explicar um ponto crucial que pode determinar o resultado final: os votos dos ministros aposentados, como Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello, e como eles se contrapõem ao voto do ex-ministro Luiz Roberto Barroso. A situação é delicada. O Supremo Tribunal Federal se encontra diante de duas decisões que parecem se contradizer: a que garantiu a revisão da vida toda e as ADIs 2110 e 2111, que trataram da constitucionalidade da regra de transição criada pela Lei 9.876 de 1999. Resolver essa confusão exigirá coerência e respeito às próprias regras do tribunal. O que são os embargos de declaração? O ponto atual da disputa é o chamado julgamento dos embargos de declaração. Esse recurso é usado quando uma parte entende que a decisão do tribunal foi omissa, contraditória ou confusa. No caso, o INSS recorreu dos resultados de dezembro de 2022, quando os aposentados venceram, e tenta anular ou reduzir os efeitos da decisão, alegando que o STF desrespeitou decisões anteriores nas ADIs 2110 e 2111. Segundo o INSS, essas ADIs teriam afirmado que a regra de transição da Lei de 1999 é obrigatória e, portanto, os aposentados não poderiam escolher a regra antiga, a base da revisão da vida toda. Já os aposentados e seus advogados defendem que o tema 1102 é que deve prevalecer, pois trata do direito individual do segurado de optar pela regra mais vantajosa, o que não foi discutido nas ADIs. Assim, o STF precisa decidir se as ADIs anulam a decisão anterior ou se ambas podem coexistir. Cenário de empate no Supremo. Atualmente, o STF tem 10 ministros em atividade devido às aposentadorias de Barroso e Lewandowski. Isso significa que um empate de 5-5 é possível. Se isso ocorrer, o voto de desempate cabe ao presidente da Corte, hoje o ministro Edson Fachin, e isso é uma boa notícia para os aposentados. Fachin é um dos maiores defensores dos direitos previdenciários e votou integralmente a favor da revisão da vida toda em 2022. Além disso, ele entende que as ADIs e o tema 1102 tratam de assuntos distintos, ou seja, que uma decisão não anula a outra. Se houver empate, o voto dele pode confirmar a vitória dos aposentados. E mesmo em caso de derrota parcial, Fachin ainda pode aplicar a chamada modulação dos efeitos, garantindo que eventuais mudanças valham apenas daqui para frente, preservando o direito de quem já entrou com a ação. Os votos dos ministros aposentados. Outro ponto central é a validade dos votos de ministros que já se aposentaram. O STF possui jurisprudência firme. Se o voto foi lançado no sistema antes da aposentadoria, ele continua válido, mesmo que o julgamento seja retomado depois. Isso é fundamental porque Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski votaram a favor da revisão da vida toda, votos que garantiram a vitória em 2022. Já o ministro Barroso, que era contra a revisão, adiantou seu voto nos embargos antes de se aposentar, tentando reforçar a posição do INSS. A questão é: se o voto de Barroso for considerado válido, por igualdade e coerência jurídica, também devem valer os votos dos ministros aposentados que foram favoráveis. Ignorar esses votos e aceitar apenas o contrário seria um escândalo jurídico, violando o princípio da isonomia e a própria segurança jurídica que o STF deveria proteger. Entendendo a revisão da vida toda. A revisão da vida toda nasceu para corrigir uma injustiça criada pela Lei 9.876 de 1999, que instituiu o fator previdenciário e uma regra de transição que ignorava as contribuições anteriores a julho de 1994. Com isso, muitos trabalhadores que tiveram salários altos antes do Plano Real foram prejudicados, pois esses valores ficaram fora do cálculo da aposentadoria. A revisão defende que o segurado deve ter o direito de escolher entre a regra de transição e a regra permanente, optando pela mais vantajosa.
Em dezembro de 2022, o STF reconheceu esse direito e consolidou o princípio do melhor benefício. Foi uma vitória histórica para os aposentados. Porém, com o julgamento posterior das ADIs, o INSS viu uma brecha e tentou reverter a decisão usando essas ações antigas. O que acontece agora? O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todos os processos da revisão da vida toda no país, até que o STF finalize o julgamento dos embargos. Essa paralisação afeta milhares de aposentados e pensionistas, muitos em idade avançada, que aguardam ansiosos por uma definição. Enquanto isso, quem já entrou com ação deve esperar. Quem ainda não entrou precisa avaliar com cuidado, porque se o STF decidir aplicar efeitos apenas para ações anteriores, ex nunc, quem demorar pode perder o direito. Os 4 cenários possíveis: empate técnico 5-5, Fachin desempata e tende a manter a vitória dos aposentados. Respeito à coerência jurídica, votos dos ministros aposentados são mantidos, garantindo a vitória original. Derrota parcial com modulação. O STF muda o entendimento, mas protege quem já entrou na justiça. Último cenário de injustiça. O STF aceita o voto de Barroso e ignora os votos favoráveis dos aposentados. Esse seria o mais grave, pois violaria o princípio da segurança jurídica e abriria precedente perigoso. O que o aposentado deve fazer? O primeiro passo é calcular se a revisão é vantajosa. Ela só ajuda quem teve contribuições mais altas antes de 1994. Em alguns casos, aplicar a revisão pode até reduzir o benefício. Por isso é importante consultar um advogado previdenciário e pedir uma simulação detalhada. Quem já está com o processo em andamento deve apenas aguardar. Não há o que fazer até o STF decidir. Mas quem tem direito e ainda não acionou a justiça precisa agir com estratégia, porque o momento da ação pode definir se o direito será preservado ou perdido. A luta não acabou. Apesar da demora e da confusão jurídica, existem fundamentos sólidos que mantêm viva a esperança dos aposentados. A tendência é que o STF respeite a coerência e preserve os direitos conquistados em 2022. A revisão da vida toda não é mais uma tese jurídica, é uma questão de justiça social e respeito à dignidade de quem trabalhou a vida inteira. Continue acompanhando o EJS Notícias, um canal que traz informações claras, atualizadas e confiáveis sobre direitos dos aposentados, INSS e decisões da Justiça. Aqui, explicamos com linguagem simples o que está acontecendo nos tribunais e como isso pode afetar o seu futuro. Inscreva-se, deixe seu comentário com a frase "Revisão da vida toda já" e compartilhe esse vídeo para fortalecer essa luta. Que Deus abençoe você e todos os aposentados do Brasil. Até a próxima!